Dezembro tem um modo particular de atravessar a gente. O ano se aproxima do fim. As luzes se acendem nas ruas. As músicas de Natal voltam a tocar, como se estivéssemos presos numa gravação eterna. Por fora, tudo convida à festa. Por dentro, às vezes a experiência é bem mais turva. Eu sou Karina Gregorin, psicóloga e psicanalista, e hoje quero conversar com você sobre esse movimento silencioso que o Natal produz. Aquilo que reacende mesmo quando tentamos esquecer. Porque nessa época, algo no sujeito é convocado a ocupar um lugar. O lugar de quem está bem, presente, unido, disponível. Como se naquela noite específica a vida precisasse funcionar. Como se todas as contradições da nossa história tivessem que se calar ao redor da mesa posta. É curioso como essa data, mesmo sem querermos, nos empurra de volta à infância. Esperas antigas de afeto, de reconhecimento, de um presente que simbolizava mais do que o objeto, reaparecem de modo silencioso. E o corpo sente. A irritação sem motivo, o nó na garganta, a tristeza que chega disfarçada. Tudo isso aponta para algo que não pertence ao presente, mas ao que ficou sem tradução no passado. Freud dizia que o inconsciente não conhece o tempo. O que vivemos lá atrás continua vivo. E dezembro é um gatilho potente. É como se a psique reencenasse antigas cenas, mesmo que ninguém veja. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como o Natal reacende o que tentamos esquecer e como podemos nos relacionar de outro jeito com essas sombras que insistem em retornar. As festas de fim de ano são um palco perfeito para repetição. Os mesmos papéis se distribuem quase que automaticamente. O que organiza tudo, o que tenta apaziguar, o que desaparece, o que corresponde às expectativas, o que atrai conflitos, o que se sacrifica. É como se estivéssemos todos atuando uma peça de teatro antiga sem perceber que já sabemos nossas falas de cor. Freud chama isso de compulsão à repetição. Não é que o sujeito escolha sofrer, ele repete porque tenta, sem saber, produzir alguma elaboração para aquilo que não foi simbolizado. Mas repetir não resolve. Repetir é insistir na borda da mesma ferida. No Natal, isso aparece de forma quase didática. A briga que volta, o incômodo que renasce, o desconforto que ninguém nomeia, a solidão cercada de gente. E aí entra Lacan. O Natal é um campo saturado do desejo do outro. O outro aqui é a família, a cultura, a tradição que diz como deveríamos nos sentir. Felizes, unidos, agradecidos, mas o real da vida raramente cabe nesse ideal. É justamente nesse desencontro entre o ideal e o real que a angústia se instala. Para alguns, o Natal é um lugar de falta. Eu amo essa data, mas sempre termino triste. Para outros, é um lugar de excesso. Eu não suporto o Natal, mas não sei porquê. E há ainda as experiências das ausências. A cadeira vazia, a distância geográfica, a família que já não existe, o Natal que nunca foi simbólico. No contraste com as imagens de felicidade obrigatória nas redes sociais, a dor aumenta, como se todos pertencessem a uma cena, menos você. É nesse ponto que a criança interna se manifesta. Ela reaparece esperando o que não veio, o olhar, o gesto, a inclusão, a promessa de que ao menos dessa vez tudo seria diferente. Mas a vida adulta é feita de ambivalências e aceitar isso dói. Cada sujeito lida com esse período à sua maneira. Há quem tente salvar o Natal,
por dentro e por fora, repetindo um papel antigo de responsável. Há quem evite se envolver, como se não entrar na cena evitasse a dor. Há quem rompa com tudo, tentando inaugurar outra história. Todas essas posições revelam uma relação singular com o próprio passado. Talvez então o ponto não seja arrumar o Natal, mas reconhecer o que ele desencadeia. Quais papéis voltam? Quais faltas reacendem? Quais expectativas nos aprisionam? Quando o sujeito pode nomear isso, seja em análise ou em silêncio consigo, algo se desloca. O peso diminui, não porque a cena muda, mas porque deixamos de exigir que ela diga o que nunca disse. O Natal não precisa ser perfeito para ser vivido. Ele pode ser contraditório, cheio e vazio, alegre e cansado, luminoso e sombrio. O sofrimento não está na ambivalência, está na exigência de pureza afetiva. Talvez o gesto mais honesto desse fim de ano seja simples: não se obrigar a caber num ideal que não é seu. Criar rituais pequenos, reduzir expectativas, permitir-se um limite. Ou apenas admitir: para mim o Natal é difícil, e isso já é muito. Há sempre um ponto de luz que não depende das festas, das mesas, das fotos. Um ponto que nasce quando você se autoriza a ser menos duro, menos exigente, mais verdadeiro consigo. Que esse dezembro abra um espaço respirável dentro de você. Um espaço onde a dor possa ser nomeada e a ternura, mesmo tímida, possa nascer de novo. Obrigada por estar aqui. Que a tua noite seja do tamanho que você puder suportar e que algum silêncio bom te encontre. Feliz Natal!